O mês 365 nasce com um propósito claro e negociável: conectar diariamente o homem a Deus, criando uma rotina espiritual que fortalece fé, molda o caráter, estabelece homens firmes, guiados e alinhados com a lei moral de Deus. Todos os dias, como um bom cearense se diz, como cantiga de grilo, estamos aqui, meus amigos, sendo forjado em disciplina. A disciplina tira o homem da procrastinação, decisões tomadas para fazer, mesmo quando estamos cansados, às vezes exaustos, nos levantamos para vir participar do Homens 365. Você está de parabéns por essa conquista desse primeiro mês. Estou muito orgulhoso do que está acontecendo aqui no nosso meio, muito feliz, meu coração está transbordando por isso. Para quem não me conhece, meu nome é Juvencio Salles, pai da Sara, filha da promessa, pai da Sofia, a filha do milagre, casado com a Brena Leoa. Não carregamos aqui uma bandeira de igreja, mas somos a comunidade das nações. Nosso líder espiritual é o nosso amado pastor Davi Herculano. Eu peço que, após o preletor de hoje terminar sua oração, se tiver uma concordância da sua parte, eu vou pedir para você declarar o amém. Porque a palavra de Deus diz: o que ligarmos na terra será ligado no céu. A sua concordância vai ligar no céu a mensagem de hoje, no nome de Jesus. Nosso preletor de hoje é nosso amado pastor Douglas Charamanaia. Queridão, Deus te abençoe, Deus te use, Espírito Santo de Deus te conduza, traga palavras do trono de Deus para alimentar os nossos corações, a mente de cada homem aqui que se acordou às 6 da manhã para dar sua primícia ao Eterno. O senhor tem de 20 a 25 minutos para ministrar a palavra e concluir com a oração. Ela está contigo, pastor. Deus te abençoe grandemente. O senhor está com o microfone pronto, ligou o microfone. Aleluia. Graça e paz, homens de Deus. Bom dia a todos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que o Senhor ele venha transbordar das bênçãos do Eterno sobre a sua vida. Bom dia, Juvencio. Bom dia. Com grande alegria estamos aqui novamente, irmãos, para juntos vivermos um tempo de palavra, um tempo de boas novas, um tempo de gratidão ao Senhor. Graças a Deus, irmãos, estamos chegando a mais um final de ano, né? Glória a Deus. Graças a Deus a todos que venceram esse ano de 2025. Com certeza você deve ter passado por momentos de dificuldades, momentos de alegrias, adversidades, mas graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Alguém pode dizer amém? Amém. Amém, amém. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Ainda bem que nós chegamos, né, irmãos? Alguns chegaram com as marcas no corpo, a marca na alma, a marca no espírito, mas graças a Deus, nós chegamos. Graças a Deus nós chegamos. Amém? Glória a Jesus. Então, nessa manhã, queremos colocar diante do Senhor nossas vidas. Quero só fazer uma oração primeiro, irmãos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, meu Deus, pela oportunidade de estar junto com tantos profetas. E quando os profetas se reúnem, meu Deus, é o sinal que haverá um grande mover do Espírito. E em nome de Jesus, ó Pai, vem falar conosco nessa manhã.
nas primeiras horas dessa manhã, através mesmo, meu Deus, da internet aqui, o Senhor possa nos alcançar. Pai, teu Espírito vai aonde a gente não consegue ir. E, meu Deus, que essa palavra, Senhor, que for ministrada nessa manhã, possa alcançar o coração deste homem, que esse homem venha ser tocado, transformado e cheio da tua presença, para que ele possa ser usado de uma forma poderosa em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, meus irmãos, que Deus possa falar conosco nessa manhã e dentro dessa empreitada que nós estamos vivendo, nós temos, com certeza, passado por algumas dificuldades em nossas vidas e eu quero meditar com vocês nessa manhã a respeito de Lucas capítulo 4 e aonde mostra, se você tiver com sua Bíblia aí, por favor, você pode colocar diante de você ou acessar a sua Bíblia de alguma forma para que você possa acompanhar comigo. E em Lucas capítulo 4 é um capítulo bem interessante da palavra do Senhor, aonde começa, né, o capítulo falando sobre a tentação de Jesus. Quem aqui nunca foi tentado, hein, irmão? Quem aqui nunca passou por uma tentação muito grande na sua vida? Se até Jesus passou por isso, imagina nós, homens, né? Mas uma coisa eu quero te dizer, que ser tentado não é pecado. Pecado é cair na tentação. Aí é problema. Então, você vai ser tentado em muitos momentos na sua vida. Há homens que foram tentados no trabalho, homens que foram tentados na faculdade, homens que foram tentados perto de casa, do lado da sua casa. Mas o importante, meu irmão, é que você não tenha sucumbido diante da tentação. E em nome de Jesus, o Senhor nessa manhã vai te fortalecer diante das tentações que estão aí do teu lado, tentações vindouras, porque há sobre você, em nome de Jesus, um Espírito que te protege. Então, Amém. Jesus ele foi para o deserto e ali no deserto ele foi tentado. O deserto, ele é um lugar de dificuldades, mas mesmo na dificuldade, o Senhor ali passou pelaquela prova. A Bíblia fala, irmãos, vou aqui, a gente vai navegar alguns versículos. A Bíblia fala que Jesus, no versículo 1, do capítulo 4, diz assim: E Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi guiado pelo o Espírito no deserto. Olha, muitas vezes as, as tentações elas chegam e essa tentação ela vem preparar você para coisas muito maiores que Deus tem para você lá na frente. Muitas vezes o deserto que você possa ter entrado na sua vida não foi ali o inimigo que te levou para lá, foi o próprio Espírito do Senhor que levou você para aquela situação, da mesma forma que Jesus foi levado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi guiado para o deserto. Mas esse deserto que você possa ter entrado não é algo que vai destruir você. Esse deserto que você possa estar passando agora nesse momento, homem, é o lugar onde Deus está trabalhando a tua vida, o teu caráter, para coisas muito maiores que Ele vai fazer através de você. O deserto, ele é uma escola, o deserto faz parte do processo que te leva até a promessa que Deus tem para cumprir na tua vida.
Alguém pode dizer amém? Amém. Amém, Amém. 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 Esse deserto aí, que foi estabelecido, que você entrou, esse deserto, ele está moldando você para projetos muito maiores. Pode ser que esse ano de 2025, que está findando hoje, pode ter sido o ano que você passou por mais desertos, mas logo após virar o ano, entra um novo decreto. Entra o decreto de uma conquista, entra um decreto de um tempo novo. Em 2026, Deus vai te levar a fazer coisas maiores, porque no meio do deserto, Ele te ungiu, Ele te capacitou, Ele te abençoou. Diga glória a Deus. 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 Por quê? Porque depois que o Senhor, ele saiu do deserto, se você for lá para o versículo 14, olhe lá o versículo 14, se você tiver com a Bíblia na mão. Se não, só escute. Verso 14 diz assim: Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda aquela região. Verso 15: E ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Agora você vai lá para o verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Verso 19: E proclamar o ano aceitável do Senhor. Olha, irmãos, isso aqui é muito poderoso. Olha, você pode conferir e ver na Bíblia que depois do deserto, onde houve uma grande tentação, Deus entregou logo após uma grande missão para Jesus. Aonde o Senhor, nesta manhã, mesmo aí, você nesse deserto, você recebe essa palavra para você sair do deserto e colocar em prática a missão que o Senhor te entregou. Levá-lo cheio do Espírito a proclamar a libertação. Olha, você sabe que a primeira coisa que Deus tem que fazer na sua vida é libertar você. Primeiro você é liberto para levar a libertação ao povo. Com certeza, há homens aqui, todos nós precisamos sermos libertos de alguma coisa. Algum nível de libertação você precisa viver. E como é que você vai viver essa libertação? Primeiro, sendo cheio do Espírito do Senhor. Você primeiro se enche, gera a libertação na tua vida para você levar a libertação aos cativos. Você liberto, você vai levar a libertação. Existe com certeza pessoas que estão ao redor da tua vida, ali na família, ou perto de você no trabalho, às vezes até um colaborador seu na sua empresa, que eles precisam de uma palavra de libertação. E Deus te ungiu para pregar essa palavra. Deus, ele te ungiu, Deus, ele te capacitou. Você tem autoridade para falar. Uma das coisas que eu percebo muito, muito forte, sempre tive isso firme no meu coração, que o nosso testemunho é a melhor forma de pregação. Por isso que quando a gente termina aqui a palavra, sempre vem a resenha. E os testemunhos aqui, eles promovem em nós libertação. Porque a gente vê o que o irmão vivenciou e passou. Então, em nome de Jesus, abra sua boca através do poder do Espírito. Estabeleça esse chamado na sua vida, levar libertação às pessoas que estão próximas a você. Abra sua boca, fale do seu testemunho. Muitos aqui foram libertos da bebida, muitos aqui foram libertos de drogas,
outros aqui foram libertos da pornografia, outros aqui foram libertos da mentira, outros aqui foram libertos de uma série de coisas. Então, abra sua boca e fale da libertação que Deus fez na sua vida. Eu, por exemplo, aqueles que me são mais próximos de mim, sabem, eu fui liberto do espírito da confusão, do espírito da briga. Olha, irmãos, eu gostava demais de uma briga. Eu gostava demais. Não precisava acochar muito, não. Bastava um olhar assim, diferente. Deus, olha, observa muito bem. Deus tirou uma arma na minha mão e colocou uma Bíblia. Espada. Deus colocou uma arma calibre 66 livros, que vão na divisão da alma e do espírito, que transforma vidas, que muda histórias. E eu nunca deixei de falar daquilo que o Senhor me libertou. Amém? Então, aproveita isso. Amém. Deus está te ungindo nessa manhã e preparando você para uma grande missão. Alguns aqui estão nessa manhã descobrindo o seu chamado. Porque tem muitas pessoas que estão na igreja, muitas pessoas que recebem uma palavra e ficam sem saber, meu Deus, qual é o meu chamado? Sabe qual é o teu chamado? Pregar as boas novas de libertação aos cativos. Alguém pode dizer glória a Deus aqui essa manhã? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Segunda coisa, Glória a Deus. segunda coisa que o texto fala aqui, verso 18. Lembra que nós estamos no verso 18. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Quem aqui nessa manhã não precisa de restauração? Todos nós precisamos de algum nível de restauração. Alguns aqui, esse ano, viveram uma restauração no seu casamento. Olha aí que maravilha. Outros receberam uma restauração empresarial. A tua empresa não estava indo legal. Aí Deus entrou, interviu, Deus entrou na tua vida, falou com você, ministrou teu coração. E aquilo restaurou o projeto financeiro que Deus tinha te dado. Isso é maravilhoso. Outros aqui receberam a restauração no teu ministério. Outros estão buscando essa restauração agora. Uma restauração ministerial. Olha, por quê? Porque houve situações que te deixaram para baixo, adversidades que surgiram na sua vida, mas aí o Senhor, ele entrou e restaurou você. E outra coisa, saiba de uma coisa, sempre é mais difícil uma restauração do que uma construção. Construir sempre é mais fácil do que restaurar. E lembra, por exemplo, quando Neemias, o profeta Neemias, recebeu o comando de Deus para restaurar os muros de Jerusalém, muitos, até os amigos, os homens que estavam próximos dele, disseram: não vai dar certo, não. Para que tu vai fazer isso, homem? Se mete nisso, não. Estou parafraseando, né? O que aconteceu ali com Neemias. Só que ele tinha a voz do Espírito Santo no coração dele. E ele foi lá buscar, trabalhar pela restauração dos muros de Jerusalém. A Bíblia fala: restaurar da vista aos cegos. Irmãos, com certeza tem alguma área na tua vida que precisa ser restaurada. Tem pessoas que olham para você e dizem assim: ah, eu não acredito mais. Mas olha, Deus acredita. Deus está olhando para ti. Deus te diz nessa manhã: vai em busca da restauração, porque Ele te ungiu para isso. Alguém pode dizer amém? Amém. Você, Amém. 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 Glória a Amém. Deus. você vai vivenciar
situações em 2026 que você vai ter que ter a unção do Espírito para restaurar essa situação. Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar perspicácia, Deus vai te dar inteligência, Deus vai te dar graça e Deus vai te dar poder para isso. Alguém pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Busque Glória a Deus. essa restauração, meu irmão. Busque essa restauração. Uma restauração, ela abre a visão. Uma restauração, ela traz liberdade. Uma restauração, ela traz novo decreto. E nesta manhã, essa manhã de mover espiritual aqui conosco, eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor vai restaurar a tua vida, o Senhor vai restaurar teu espírito, Amém. o Senhor vai restaurar a tua família, o Senhor vai restaurar o casamento, o Senhor vai restaurar os filhos, o Senhor Amém. vai restaurar a empresa, o Senhor vai restaurar o ministério, em Amém. nome de Jesus. Por que, irmãos, que eu estou falando isso? Porque nós precisamos, irmãos, nesta missão, buscar as restaurações da nossa vida. É necessário, irmão. É necessário a restauração empresarial. E isso, meu irmão, como diz aqui o verso 19, proclamar o ano aceitável do Senhor. Nesta manhã, saia daqui dessa reunião de avivamento com o decreto novo no seu coração. Eu vou proclamar as boas novas esse ano, em nome de Jesus. Seja um pregador, abra sua boca, proclame as boas novas, proclame a cura, proclame a libertação, proclame o mover. E para eu encerrar aqui, já estamos aqui, faltando 2 minutos para encerrar e orar. Passou rápido, hein? Rapaz, passou. Deixa eu só concluir com algo que eu falei domingo na minha igreja. Eu sou do Ministério Apostólico Efraim, que fica ali na 13 de maio, no Benfica. Por que que é Benfica? Porque tudo que é de bem, Fica. alguém fica. Fica. E eu estava conversando com um empresário bem-sucedido aqui de Fortaleza essa semana, que me chamou para conversar. E ele me chamou ali no gabinete dele. Ele é empresário e é médico. Me chamou no consultório, Juvencio e irmãos. Ele olhou para mim, começou a compartilhar algumas situações da vida dele. Ele não é crente ainda. Ele é um amigo da palavra. Vou dizer isso, um amigo da palavra. E chegou para mim, olhou nos meus olhos, compartilhou algumas situações de desertos da vida dele. E ele disse assim: Pastor Douglas, eu sou uma pessoa que tenho recursos, eu tenho bens, eu tenho muitas coisas na minha vida, mas eu não tenho o que está dentro de você, pastor. Aí eu olhei para ele e falei: mas você pode sair daqui hoje com isso dentro do seu coração. E ali eu aproveitei aquele momento e disse para ele: você precisa daquilo que eu tenho na minha vida. O que eu tenho é o Espírito do Senhor. E eu estou aqui para proclamar as boas novas sobre a sua vida. E olha, meu irmão, aquele homem encheu os olhos de água, lágrimas, na minha frente, copiosamente, e disse: olha, pastor, eu preciso dessa unção sobre mim. E olha, meu irmão, digo para todos aqui, você tem o Espírito do Senhor na tua vida. E olha, você conhece muita gente que tem muitas coisas, mas ele não tem o que você possui. É a graça do Senhor dentro de si, é a bênção do Senhor dentro de você, é a paz de espírito que você tem. Proclama isso, homem de Deus. Amém? Nessa manhã, levante sua mão aí onde você está. Eu quero ver Amém, você. amém. Levante a sua mão assim, ó, para receber.
Levante sua mão, eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa manhã, meu Deus, juntamente com os meus irmãos aqui, aliançados nesta manhã, eu apresento a vida desse homem. Eu apresento a vida deste varão de Deus. Senhor, unge a vida dele, mesmo no deserto, que faz parte do processo de chegar até a nossa promessa. Este homem tem promessa. Esse homem tem conquistas para conquistar. Ser com ele, meu Deus. Unge a vida dele. Capacita a vida dele para esse grande chamado. Senhor, faz milagres, prodígios e maravilhas nesse ano que está terminando, mas o Senhor pode agir. Em 2026 será um ano maravilhoso, meu Deus, sobre a vida desse homem, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre o seu trabalho. E nesta manhã, eu proclamo as boas novas. Liberta o teu filho, restaura o teu filho e usa o teu filho, meu Deus, para levar libertação e visão àqueles que estão cegos. Em nome de Jesus, se você crê, diga graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Amém. Deus. Graças a Deus. Graças a Amém, Deus. graças a Amém. Glória a Deus. Deus. Que Amém, Deus amém. abençoe, homens de Deus. Foi um prazer e uma honra estar com vocês nesse primeiro mês. Obrigado. Obrigado, pastorzão. Que palavra abençoada. Amém, pastor. Pastor entra logo nos dando uma diferenciando, nos ensinando que tentação não é pecado. Quantos de nós ficamos fragilizados porque estamos sendo tentados, aí estamos achando que estamos desagradando a Deus. Mas não, nós estamos passando por um deserto, por uma prova, porque diante dessa prova, saindo aprovado dela, porque Jesus saiu aprovado dela, que foi que Jesus recebeu, o Espírito de Deus agora estava sobre ele para proclamar as boas novas. Ei, meu irmão, tentação é processo, deserto é processo para você começar a desfrutar as coisas espirituais e liberar sobre outras vidas. Isso é um privilégio, viu? Isso é o reino de Deus. O reino de Deus não é sobre mim, é sobre o que está em mim, Cristo Jesus agindo em mim para a vida de outras pessoas. Não retenha, meu irmão, aquilo que Deus colocou diante de ti para proclamar. E o melhor de tudo é o teu testemunho que fala mais alto do que tu estás proclamando o evangelho de Cristo. O próprio teu testemunho falando mais alto da tua vida. Uau! O deserto é um lugar de entrega de uma grande missão, mas precisa você ser aprovado. É na aprovação da tua tentação, meu irmão, que tu vai ser aprovado para receber uma grande missão. Aí temos várias áreas da nossa vida: profissional, financeira, espiritual, educacional, familiar, relacional. Então, uma grande missão. Mas você precisa passar pela tentação. O deserto é lugar de libertação, lugar de se encher do Espírito Santo. Então, quando estiver na tentação, meu irmão, olha para o alto, busca discernimento de Deus. Deus, eu vou passar por isso aqui, mas me revela o que tu tens para mim depois dele. Depois desse deserto, me revela. Depois dessa nuvem escura, que eu não estou vendo sol, só vejo escuridão diante de mim, me revela o que tem para mim, me revela o que tem para minha família. Sempre é mais difícil uma restauração do que uma construção. A restauração é um muro caído. É quando você foi vencido na tentação e caiu no pecado. Uma restauração sempre é mais difícil. Então, não permite que a tua tentação, que é algo de Deus para a tua vida, caia no pecado. E você perca a bênção de receber uma grande missão para a sua vida, de proclamar o Evangelho de Cristo. Porque o que mais dificulta um homem a participar desse tipo de momento, dos cultos de oração de homem, você sabe o que é, meu irmão? Não tem nada muito novo que eu vou te dizer. É o que Adão fez.
Ele simplesmente se escondeu, se afastou de Deus. O pecado afasta o homem de Deus, mas a tentação não. A tentação é uma aproximação sua de Deus para ser aprovado diante dele e Deus te abençoar abundantemente. Aprende isso. O que mais agrada a um pai é um filho aprovado, não é um filho reprovado. O que mais agrada o coração de Deus, o Deus Pai, é sermos aprovados diante daquilo que Ele está colocando diante de nós para nos levar para um outro patamar. Meu Deus, que quantas fichas aqui, Pastor Douglas, as minhas fichas estão todas anotadas aqui nessa folha. Depois eu passo tudo para o Edmo, para ele colocar lá no site homens365.com.br. Pastor, gratidão mais uma vez por estar aqui conosco, gratidão por derramar direcionamento direto do trono de Deus, é porque vem da palavra dele, vem da palavra dele. São palavras reveladas pelo Espírito que tem alimentado nossas vidas. E vencemos até aqui. Até aqui o Senhor tem sido bondoso conosco. São 31 dias. O mês de 31 dias, o primeiro mês de conquista. E amanhã teremos o dia, a primícia da primícia. Eu digo, meu Deus, amanhã é dia 1º de janeiro de 2026. O dia da primícia. Assim como o apóstolo Houston fala, homem de Deus, aquela forma mansa que ele fala, homem de Deus, amanhã é dia de você entregar a primícia da primícia. Olha que privilégio, nós temos um ambiente para entregar a primícia da primícia e nos fortalecer em seu espírito, para nos levar para um outro patamar, um patamar onde o evangelho de Deus esteja sobre mim, esteja sobre ti, para que a gente o proclame até os confins da terra. E tudo aquilo que vier sobre nós, de bens materiais, tudo que vier de abundância e de vida, que Deus manda nós usufruirmos, meu irmão, é porque nós nos posicionamos a proclamar esse evangelho e declarar o amor dele revelado, derramado, o sangue dele naquela cruz. Falar de um amor de um homem crucificado. Caramba, isso é paradoxal demais. Não sei se você consegue perceber o tamanho dessa loucura. Como um homem em morte manifesta tanto amor para nós. Manifesta tanto amor para nossas vidas. Mas esse aí é o nosso chamado. Irmos e levarmos esse evangelho a toda criatura. Amém. Não lembrei de fechar a sala 6h30, já são 6h34, mas agora nós entramos na hora da resenha. E temos aí mais 5, 10, 15 minutos. E o Paul levantou a mão para comentar alguma coisa. Diga aí, meu irmão. Liga o microfone. Bom dia. Tá ouvindo bem aqui com esse microfone? Fica bom Muito o bem. áudio? Ótimo. Muito bem. E na pregação aí do pastor Douglas, né, ele falou que você tem, assim, que dar o testemunho, né? E assim... E ontem eu conversando com minha esposa aqui, falando, né, do Homens 365, e ela falou para mim assim, né? Meu filho, eu senti até a atmosfera aqui de casa melhorar. E assim, foi impactante para mim, né? Sentiu o quê? Enquanto a Sentiu tua o quê? esposa, ela sente, né? Ela sentiu Que a o quê? atmosfera aqui de casa A melhorou. atmosfera. E eu queria falar do testemunho aqui, assim, que é o poder da confissão, né? Quando você está pecando, está pecando, você tem um amigo para você poder confessar, né? Eu me emociono, porque Uau. passei por muita luta na área sexual, né? E o Hombridade foi um local onde eu consegui voltar a ter integridade nessa área, né? Nós temos até um grupo de leitura com o Fernando, a gente leu até aquele livro, né? A Face Oculta do Amor, que é um livro do Cote, a gente leu 2 vezes, né? E as 2 vezes eu participei e eu já tinha lido sozinho, né? O livro.
E no dia 18, o pastor Douglas, o pastor João Lucas, né, a pregação dele foi uma quinta-feira, eu até anotei aqui, né, que ele falou da questão do temor do Senhor, né, e o custo do pecado, onde ele falou, né, que o pecado nunca mostra a fatura no começo, mas o temor do Senhor é a única proteção que você tem, né. Eu estava enfrentando a batalha no meu trabalho, né, eu comecei a trabalhar e eu tinha uma pessoa lá que eu comecei a ter esses desejos, né, começou a ter pensamentos impuros na minha mente. E há muito tempo que eu não tinha isso, né, isso começou a me perturbar. E quando terminou a reunião, eu liguei para o Fernando, né, falei para ele, e eu sei também que o Fernando passou por essas lutas também, já passou junto, já conversou muito sobre isso. E nós terminamos a conversa, né, e no final nós oramos. E isso foi libertador, sabe, aqui na minha vida. Eu me Amém. emociono, assim, toda vez que eu falo, por isso que eu não gosto muito de falar. Mas, assim, agradecer pelo Fernando também, que é um amigo que eu tenho na minha caminhada. A gente se conhece há mais de 20 anos, né? E eu até conversando, a gente tem um grupo de hombridade, a gente já está praticamente 3 anos aí junto, né? Já são 10 homens que encerram toda terça-feira no curso, já fizemos 8 módulos, faltam 2, não, 9 módulos, né, Fernando? Faltam 2 aí para a gente finalizar, ou 3 módulos. E tem sido, assim, uma ferramenta muito importante para a minha vida, né? No meu caminhar com minha família. Eu queria deixar esse meu testemunho aqui, né? Assim, que a gente pensa que está curado, e aí vem uma coisa que acaba impactando a gente. Eu acho que a melhor maneira é você pegar alguém, um amigo, e confessar esse pecado. Era isso minha Grati- palavra. Gratidão pelo seu coração, pela essa confissão, pela coragem. É isso aí, meu irmão. É melhor passar pela tentação, passar por esse deserto, do que cair no pecado, porque a É restauração é mais verdade. difícil. Amém, Mas amém. Amém por esse eu tenho grupo, viu? certeza que esse seu testemunho hoje e quanto mais reputação nós carregamos, mais difícil a humilhação da confissão. É verdade. E eu Quanto me mais lembro, Jujuense, que quando eu fiz, acho que era no modo integridade sexual, comunicação, sexo e dinheiro, que um pastor, né, ele falou exatamente isso, né, que ele estava no ambiente e ele começou a sentir desejo pela secretária, né, assim, mas eu não quero, não sei o que, mudou de lugar, mas aqueles pensamentos vinham, né, e aí ele foi conversar com o pastor, aí ele disse assim, rapaz, ou você muda de lugar, ou muda de empresa, eu sei que o pastor, depois que se encontrou com ele, já estava em outra empresa, né, então, assim, como é importante você denunciar e ter alguém que você confie, né, para você abrir seu coração. Amém, meu querido. Amém. Fabrício Andrade, manda bala aí, Fabrício. Bom dia, meus queridos. Bom dia, Juvencio. Bom dia a todos. Não poderia deixar de encerrar esse ano de 2025 testificando as bênçãos, as inúmeras bênçãos que eu recebi, né? Então, primeiro de tudo, estar nesse grupo 365, eu me sinto muito honrado. Eu não consigo entrar todos os dias, às vezes o sono é mais pesado, viu, Juvencio? Ou então a gente tem uma obrigação que tem que acordar cedo, mas assim, todas as vezes em que eu tô aqui, o dia parece que fica mais colorido, mais produtivo. Eu acordo com vontade de fazer atividade física, de ler a Bíblia, tenho um relacionamento melhor com a minha esposa. E, pontualmente, eu gostaria de dizer que esse ano foram muitas bênçãos. Quando eu disse sim a um convite de um amigo, para ter uma intimidade maior com Deus, eu vi várias portas se abrirem. Então, esse ano, eu fiz o Homem ao Máximo, os encontros na CN, subi o Legendários como senderista, fiquei muito agradecido e abastecido, subi como Hakuna para servir, né? Porque também vi nessa obrigação de dar aquela dádiva por tudo que eu recebi. Participei dos RPMs e agora do Homem 365, então são várias oportunidades para a gente se conectar com Cristo. E eu agradeço e louvo você, Juvencio, por encabeçar esse movimento, né? Eu não tenho dúvidas, e aqui os colegas testificam que a gente só tem boas novas quando a gente se posiciona como sacerdote do lar, como homens de Deus, como servos úteis nas nossas igrejas, né? E, para concluir, eu gostaria de dizer que depois que eu me posicionei, Deus abriu muitas portas, me deu uma aprovação no meu mestrado acadêmico, em que eram somente 2 vagas, eu consegui uma dessas 2 vagas. Amém. Tive um convite, eu dou aulas como professor na Universidade Estadual, tive um convite para participar de Glória um a Deus. cursinho
nacional, preparatório de concursos médicos nacional. E a melhor de todas elas, as notícias, eu estava preparando com a minha esposa, a gente estava fazendo tratamento para engravidar, de fertilização in vitro, e uma das palavras em que nós congregamos foi falado assim, que não colocasse a sua mão, que esperasse o agir de Deus. E aí a gente congelou os embriões, mas não implantamos, e quando foi mês passado, novembro, a gente recebeu a notícia que a minha esposa está grávida, e eu vou ter o meu primeiro filho. Uau! De forma natural, glória a Deus. que foi de forma natural, não Glória a Deus. precisou implantar. Então, assim, pessoal, vale a pena servir a Deus de puro e sincero coração. Então, assim, sou extremamente grato e eu gostaria de testificar todas essas obras e conquistas com vocês. Deus abençoe. Amém, amém, meu irmão, amém. Feliz por você, viu? Você é um cara muito bacana, cara. Parabéns. Pastor Gabriel, a gente hoje estamos aqui com um recorde de mãos levantadas. Manda bala aí, pastor, rapidinho, por favor. Caiu uma poeirinha aí no olho do pastor Douglas. Glória a Deus. Também. Amém. Caiu, cara. Desculpa, tá, irmão? Eu sei que muita gente vai falando, mas olha, Paul, cara, Deus é contigo, Paul. Deus é com você, homem de Deus. Senti falar isso para Amém. você. Eu não ia falar agora, ia falar depois, mas Deus é contigo. Fortalece Amém. a tua vida, cheia do Espírito e deixa Deus te abençoar, tá bom? E o Amém. irmão que falou aí, parabéns, vai ser papai, glória a Deus. Filho é herança, cuida bem dessa tua herança que vai chegar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. O senhor é autoridade na sala. Se o senhor quiser intervir, pastor, fica à vontade, viu? Ô, Juju, eu estou sendo ministrado agora, os testemunhos. Amém. Estamos juntos. Pastor Gabriel, Glória a por Deus. favor, pastor Gabriel. Glória a Deus. Essa palavra, pastor, eu lembro quando eu estava no deserto, quando o Senhor me tirou do mundo da prostituição, da bebida, das drogas, e me trouxe para o reino. Mas antes de entrar no reino, eu passei por esse deserto, eu e Deus. E eu, lembrando desse tempo, foi 3 anos. 3 anos sem ter contato com mulher. Para a glória de Deus. Foi um deserto que eu pensei que não tinha mais fim. Eu dizia para o Senhor, Senhor, não aguento mais. Eu não aguento mais. E olhava e via todo mundo com seu pai e eu ali, mas o Senhor, o Espírito Santo falava comigo que é preciso tu passar. Sabe por quê, pastor? Porque eu tinha uma vida de relacionamento com 5 mulheres. Eu dormia com uma num dia, no outra com outra, no outra com outra, entendeu? Era assim a minha vida. E Deus precisava me tratar nessa área, porque era uma área que o inimigo me segurava. E para a glória de Deus, hoje, para a glória de Deus, eu sou um homem liberto nessa área, onde Amém. que o inimigo muitas vezes derruba homens, mas foi na palavra, oração, jejum, consagração, uma vida voltada para Deus. Não é fácil. Não é fácil, irmão. Eu estava conversando com um amigo e ele chegou comigo aí no top e falou para mim assim: Deus me aproximou dele. Do nada, Deus me aproximou dele e eu comecei a falar para ele coisas da minha vida. E ele olhou para mim assim e disse: pastor, eu subi esse top para ouvir a voz de Deus. E tudo que o Senhor está falando está direcionado para mim. Ah, irmão, eu senti assim o próprio Deus falando pela minha boca. Eu senti Deus, eu senti
eu sendo uma ferramenta de Deus naquele momento para aquela pessoa, como eu estou sendo agora para vocês, homens. Amém, pastor. Eu quero falar uma coisa para vocês. Eu falo isso porque eu passei por isso. Sim. Hoje, eu sou esposo de uma só mulher. Eu posso dizer isso. Eu me sinto um homem realizado. Eu sou esposo de uma só mulher. Eu sou aplicativo. Tantas coisas que aconteceu na minha vida. O inimigo sempre ali, me dando ali, colocando pessoas para me tirar do foco. Eu sendo, claro, quando você chega numa maturidade espiritual, você tem discernimento. E eu fico ligado. Mulher que senta no banco da frente é perigo. É perigo. Aciona logo a bola vermelha. É perigo. E eu fico atento a qualquer situação. Entendeu? Então, meu irmão, homens de Deus, essa reunião é de Deus para fortalecer a nossa vida. Amém, pastor. Para fortalecer o nosso espírito, para que nós venhamos encarar essa rua aí, que nós vamos sair para trabalhar. Viu? Amém. E aí, você já sai aqui com a anteninha ligada. Sansão, ele caiu justamente nisso. O homem escolhido, o homem com propósito, mas ele não vigiou e caiu. E pior, Amém, pastor. morreu. Amém? Em nome Amém. de Jesus, eu Amém. declaro para cada homem que está nessa sala, hoje, um fortalecimento espiritual. Que Deus venha dar discernimento para qualquer ação ao contrário do inimigo. Em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. Amém, meu irmão. Deus Amém. abençoe. Amém. Obrigado, pastor. Jonathan, tá contigo, Jonathan? Tá com a mão levantada aí, irmão? Liga aí o Opa, meus microfone. irmãos, estão me ouvindo direitinho? Sim. Bom dia a todos. É uma honra enorme participar aqui desse grupo aqui, só de homens honrados, né? Íntegros e temente a Deus, né? E essa palavra do pastor Douglas aí me impactou de verdade, porque é uma coisa que eu sinto até junto com o povo, sabe? Porque por muito tempo eu fui tentado, né? Questão de adultério, pornografia, e graças a Deus hoje eu posso dizer, e aqui compartilhar junto a vocês, que hoje em dia, graças a Deus, eu posso dizer com convicção que Deus, ele agiu na minha vida perfeitamente, sabe? Porque eu sempre tive problema com essa questão de adultério e pornografia, e Deus, ele foi me moldando aos poucos, sabe? Porque eu sempre, assim, eu nunca fui, assim, uma pessoa de ter muitas pessoas próximas de mim, minha família é pouca, tá entendendo? E aí a gente vai seguindo assim com a orientação de Deus mesmo, né? Porque Deus é que fortalece a gente todos os dias. A gente ora todos os dias, a gente pede a Ele. E eu sentia que, mesmo sem ter ninguém para me dar um apoio, um pai por perto, uma pessoa bem instruída, né, para estar por perto de mim, mas eu sentia que a cada dia Deus ia me moldando para ir me restaurando, sabe? E graças a Deus, a gente tem que ter coragem para ser liberto, assim, a gente tem que ter força, a gente tem que se apegar com Deus, porque Deus tudo pode, né? Tudo pode. A gente tem que amar nossas esposas. E lembre-se, meus amigos, elas são muito guerreiras, sabe? Às vezes a gente não dá valor.
a gente não dá valor, sabe? E aí, quando acontece da gente perder, a gente depois é que vai dar valor, aí depois fica mais complicado, sabe? E é como estava falando aí que a reconstrução é bem mais complicada do que a construção, né? Sim, Então a gente tem que trabalhar nessas áreas na vida da gente, pedir muita força a Deus, porque não é fácil. Não é fácil, mas a gente consegue. Com Deus a gente consegue tudo, sabe? amém. Porque tudo assim é mentalidade. Entendeu, meus irmãos? A gente tem que pensar nas nossas esposas, porque a gente tem que se colocar no lugar dela, no lugar dela também, as batalhas que elas passam todos os dias, né? E a gente também não ia querer que fosse ao contrário, né? Uma situação dessa. Então, meus irmãos, se mantenham firmes, fortes. A gente sabe que essas coisas de tentações é muito forte, mas Deus, ele é muito mais forte do que tudo e qualquer coisa. Dependente de qualquer situação, se a gente se apegar a ele, a gente tiver um controle emocional e saber que Deus tem um controle de tudo, e saber que se a gente desviar do caminho ali, a gente está desagradando a ele, então vai vir no nosso subconsciente que a gente tem que agradar a ele, não desagradar. Então, já volta, assim, para a gente não se desviar do caminho dele, porque o caminho dele é o que a gente deve seguir. E Amém. o tempo aqui na nossa terra aqui é passageiro, então a gente tem que fazer as vontades de Deus, e a gente que sabe, que a gente que é mais instruído na palavra, a gente sabe muito bem o que tem que ser feito. Então vamos seguindo em frente, meus irmãos. E desde já agradeço demais por participar aqui desse grupo aqui, é maravilha. Desde quando eu tomei conhecimento, né, que eu não tenho conhecimento desde o primeiro dia, mas assim que eu tomei conhecimento, já comecei a participar, e eu agradeço demais. Cada palavra aqui de vocês aqui edifica demais, pode ter certeza. Mesmo os que não falem, mas pode ter certeza que edifica bastante. E desde já, um feliz ano novo para vocês, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, os familiares de vocês, os filhos, e sejam felizes, meus irmãos. Sejam Obrigado, íntegros amigo. e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, viu? Deus Obrigado, meu abençoe, meu amigo. irmão. Bom dia a todos. Amém. Júnior, Amém. Amém. Bom dia, Amém, senhores. meu. Graça e paz. Eu vou ser bem breve aqui. Pastor Douglas, eu te amo, viu, cara? A gente compartilhou, né, Pastor Douglas, dessa mesma ira. Os estádios nos levavam a isso. Mas o que eu queria dizer para os senhores é o seguinte: eu não sei como é que é a comunicação de vocês com seus cônjuges, mas quando acontecer alguma coisa de tentação, ore com sua esposa. Conte para ela, peça ajuda, porque muitas vezes a gente quer ter uma luta só e a gente, por conta disso, acaba caindo. Eu tive uma viagem de negócio esse ano, e que uma mulher deu em cima de mim. Imediatamente, eu peguei o meu telefone, liguei para minha esposa e disse: amor, uma mulher deu em cima de mim descaradamente. Tinha até um legendário lá comigo de Fortaleza. E eu tô lhe informando e pedindo pra gente orar agora e fechar essa brecha. Então vocês, eu não sei como é que está essa relação nesse nível com a esposa de vocês, mas não lutem essa luta sozinhos. Elas intercedem junto com vocês. Então eu queria deixar essa mensagem que vocês, quando tiverem algum problema como esse, tentação, ore com suas esposas, amor, eu me senti tentado hoje, ou uma mulher deu em cima de mim, eu queria confessar aqui, eu queria orar com você, para que a sua oração me ajude com o Espírito Santo a fortalecer o meu espírito, para que eu não venha cair. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ficar muito contente com isso e o seu galardão vai aumentar ainda mais. Amo vocês. Aú. amém. Deixa eu só Juju, acrescentar. Só, por favor. Com licença, pode Júnior. acrescentar. I love you, Júnior. Uma das chaves bem interessantes para você trabalhar isso que o Júnior está falando, irmãos, é você dar acesso ao seu WhatsApp, seu celular, à sua esposa. Uau. Muitos homens aqui, a gente convive com homem, irmão, não dá acesso. Ninguém chega perto do teu celular. Pode acontecer, isso que o Júnior falou é extremamente fundamental e vai te blindar. Vai blindar a tua vida, entendeu? Você dá acesso. Tem gente, por exemplo, tem homem que não dá a senha do cartão de crédito, não dá a senha do celular, não dá a senha do WhatsApp, não dá nada, entendeu? Então, assim, pega essa dica aí do Júnior,
vai te ajudar demais. O mais engraçado, pastor, é que quando eu mandei uma mensagem que eu liguei para ela, eu tenho essa mensagem aqui, eu vou compartilhar com vocês no grupo. Ela botou assim, ó: você vigie, porque essa semana eu sonhei que você me traía. Você tá vendo como é que Deus faz? E na hora eu confessei, pois eu já estou lhe dizendo que é pra gente fechar a brecha. Eu faço questão de botar isso no grupo hoje para vocês verem lá. Eu só quero trazer isso aí para a primeira pessoa, tá? Não é para gente, é para eu fechar. Ajuda é dela, mas a ação é minha. Ajuda intercessória é dela, mas a ação é minha. Não transfira aquilo que você tem que fazer para o seu cônjuge. O que ela pode fazer, ela já está fazendo. É a intercessão. Mas a decisão é tua. E quando você fala a gente, você está botando 50% da ação dela no jogo. E ela não tem 100% tua, meu irmão. Assume essa bronca aí e passa por ela e sair do outro lado do deserto contando vitória. Vamos lá, Herbert. Levantou a mão, Herbert. Bom dia, bom dia. Ô, Manuel Tobias, esqueci de ti não, viu? Vai, porque a mão tinha baixado, a mão subiu de novo aí agora, mas a gente fecha contigo. Todos estão me ouvindo bem? Bota um videozinho pra gente ver aí, abençoado. É porque eu tô sem câmera aqui, não tá funcionando desse computador. Tá. Mas, enfim, hoje é o meu primeiro dia aqui, tá? Sou o Herbert, sou aqui de Fortaleza. Fui convidado pelo Fabrício, que tá aqui no grupo. Eu sou vendedor, né, do Ramon Pessoa e acredito que desde o Ramon, eu conheço o Ramon há 6 anos, né, no caso, eu conheci um Ramon antigamente, onde, de verdade, eu tinha perdido uma certa admiração por ele, pelo modo que ele agia, e hoje eu vejo um Ramon completamente diferente, né? Por que eu venho falar isso para vocês, né? Porque eu acho que quando você tem um líder, o líder tem que te inspirar. Então hoje o meu líder me inspira, né? E aí quando o pastor Douglas estava falando sobre desertos e tudo, hoje eu acordei às 4 horas da manhã, recebi essa mensagem do Fabrício para vir aqui a primeira vez. E eu gravei um vídeo hoje, justamente para o dia 31 de dezembro de 2026, falando sobre o meu 2025, né? Por coincidência ou não, acredito que realmente foi Deus, por isso que eu estou falando para vocês aqui. O pastor Douglas falou sobre o deserto, né? E, de fato, esse ano de 2025, para mim, foi um completo deserto. Um deserto onde eu tive perdas, eu errei, de fato eu pequei, perdi meu pai, emocionalmente, fiquei emocionalmente ferido, financeiramente, todas as formas. E por que eu falei do Ramon justamente no começo, né? Eu voltei para a empresa agora tem 2 meses, praticamente, e hoje, gravando esse vídeo, me veio à memória que ele me convidou novamente para a empresa, né? E a empresa estava completamente mudada, com as bênçãos do Senhor, né? Ele estava completamente mudado, e através dessas bênçãos que o Senhor vem proporcionando para a empresa, e o que eu vi transcender através dele, né? Em 2 meses aqui, financeiramente falando, a minha fé, a minha forma de agir, de pensar, mudou completamente. Então, eu queria agradecer a todos, agradecer o Fabrício por essa oportunidade de estar aqui, poder falar para vocês aqui, tá? Eu digo para vocês, muito obrigado, eu vou estar aqui mais vezes aqui, que esse momento aqui me tocou demais aqui. Eu estou sem câmera, mas estava até emocionado, muito emocionado quando todos vocês estavam falando aqui, e fico muito grato de estar aqui nesse momento compartilhando com vocês, tá? Seja bem-vindo, meu amigo. Temos aí 365 dias para você desfrutar. Manuel Tobias. Eu estou restaurado para restaurar. Essa foi a frase que me impactou. Quero agradecer pela vida do pastor Douglas. Eu queria profetizar na vida de todo mundo aqui, que você possa dizer agora aí: eu estou restaurado para restaurar pessoas.
Por que eu estou falando isso? Eu estou restaurado para restaurar a pessoa. Restaurado para restaurar a pessoa. Por que eu estou dizendo Estou isso? restaurado para restaurar pessoas. Quero agradecer pela sua vida, honrar a sua vida, parabenizar porque você recebeu isso de Deus e não guardou. Você partiu para cima. E é o que a gente tem que fazer quando somos chamados, quando a gente tem um chamado de Deus. E rapidamente, eu estou aqui na Argentina, vim comemorar aqui meus 33 anos de casado com minha esposa. E assim, né, Juventus? A gente acha que veio só comemorar. E não foi só comemorar. No terceiro dia, um passeio aqui, Deus nos conectou com uma família do Maranhão. E essa família já temos 3 dias que já almoçamos juntos, já jantamos juntos, já falamos de Jesus, já falei no legendário. Ele vai fazer o legendário top 1307 em fevereiro. E tem tudo a ver com o que o pastor falou aí, o pastor Douglas, né? Porque não só eu, mas todos nós estamos ungidos pelo Espírito Santo para pregar as boas novas, né? Tantos testemunhos lindos aí. Eu quero finalizar com isso também. E Jesus restaura casamento, restaura quem estava no vício, né? Mas também Jesus, ele, através de mim, através de você, em qualquer lugar, em qualquer situação, mesmo no deserto, nós temos que pregar a palavra de Deus. E eu creio que o Júlio César, a Cris e sua filha Juliana, esse casal que Deus nos conectou aqui na Argentina, vai estar dando testemunho daquilo que Deus fez na vida deles e vai fazer. Um cheiro no coração, viu, pastor Douglas? Amém. Nunca esqueci, nunca vou esquecer meu pulo na fé, na água lá. Foi com você. Um cheiro Aleluia. especial Um com cheiro, você. Tobias, mano, um prazer, Feliz cara. ano novo. Feliz ano Feliz ano novo novo. para todos vocês aí. E o que Deus está fazendo, Juvencio, Ele vai fazer ainda mais. Na sua Amém. vida e nas nossas vidas aqui, na vida dos meus irmãos. Um cheiro. Tamo junto, meu amigo. Tamo junto. Fabrício Alves. Levantou a mão, Fabrício. Pra gente Ok. finalizar. Bom dia a todos. Agradecer aqui a Deus por mais este momento, né? Com a ministração aí do meu pastor aí, Douglas. Louva a Deus pela sua vida. Louva a Deus a vida de todos de não me dá a oportunidade de conectar com as pessoas que edificam a minha fé. Ontem eu falei um áudio de 4 minutos no grupo e hoje é a confirmação, né? Quando o pastor Douglas diz, foi usado por Deus para dizer que a gente está curado e precisamos levar a boa palavra de Deus a todos. E hoje foi o que Deus tocou comigo. E acordei 4h40 da manhã, comecei a fazer meu devocional. Quando deu 5h30 da manhã, comecei a disparar o link do grupo no meu WhatsApp. E o Ebert estava nas minhas últimas conversas. E Deus falou, direcione a palavra para ele. E agora veio a confirmação. E o meu papel aqui na Terra não é viver ao mundo, mas sim designar a minha vida a servir a Deus. Ajudar outras pessoas a viver o que eu estou vivendo. Conectar essas pessoas com pessoas que vai edificar elas e vai iluminar o caminho, ser um instrumento de Deus para iluminar o caminho delas. Então, eu estou muito feliz. Eu estou tão feliz porque tem muitas pessoas que eu já convidei e não teve a mesma oportunidade que o Ebert teve. O Ebert não perdeu a chance, ele ganhou. Os outros perdeu a chance de escutar essa palavra. E, meu irmão, estou muito feliz que eu glorificar a Deus, que eu seja instrumento na vida de outras pessoas,
que o meu transbordar na vida das pessoas seja de felicidade, da palavra do Senhor. E assim, meu irmão, eu estou, antes de 2025, estou fazendo um balanço, esse dia eu estou só refletindo, muitas coisas Deus tem agido na minha vida, tem me falado fortemente. Estou muito feliz e agradeço a Deus, louvo a Deus, Amém. minha Amém. vida ao Senhor. Amém. Para finalizar, Fernando Falcão, vai lá, tu levantou a mão, finaliza aqui, igual conversa de crente. Ninguém se levanta da mesa para ir embora, meu irmão. Vai lá. Não, só é muito mais assim para agradecer, sabe? Porque o compartilhar, gente, ele é muito importante, sabe? Ele é libertador, sabe? No Veredas, tá até sentindo falta aqui do Salles, no Veredas, a gente aprende e entende que quando a gente confessa, né, a gente coloca para fora, a doença sai pela boca, né? E a cura entra pelo ouvido. Então, quando a gente compartilha aqui, a gente está se curando, né? Tá botando para fora e tá edificando a vida dos outros, sabe? Não pode ter vergonha de se expor, não, sabe? Eu acho assim lindo quando o colega chega e fala realmente a situação de cara aberta, edifica a vida dos outros, cara. Gente, é assim maravilhoso, sabe? E o pastor Douglas, como sempre, né? Traz assim, uma palavra que toca a gente muito forte. E por mais que você tenha, para pregar o ano aceitável do Senhor, né? Lucas 4:9, é para a gente divulgar a palavra, né? Eu não tinha caído, olha que coisa simples, né? Mas não tinha caído exatamente a ficha, né? E aí, quando a gente está compartilhando aqui, a gente está fazendo isso. A gente está exatamente fazendo isso e levando para outros também, né? O ambiente de trabalho. Nós vamos ter um desafio agora muito grande no nosso escritório, porque meu sócio, ele é da IPNJ, né? E ele me chamou para a gente abrir um estudo bíblico no escritório, né? Ele disse, Fernando, eu preciso que a gente faça esse estudo e, cara, eu vou te pedir para tu colar no meu filho. O filho dele é estagiário lá no escritório, né? Ele se cola no meu filho, cara, porque muitas vezes a gente precisa de um amigo para o filho escutar, né? E eu digo a mesma coisa, aqui eu também preciso dos amigos meus filhos escutarem. Porque por mais que você dê o exemplo e tudo, mas sempre tem um que é um pouco mais, assim, tá na fase ainda da rebeldia e precisa de um amigo para escutar, né? Assim, de oração aí para esse projeto para 2026. Deus abençoe que dê tudo certo. Esse Homens 365 é assim, é fora de série. Eu realmente eu sou fã de carteirinha. Foi algo assim que assim como Hombridade, Paulo Figueiredo, assim como o Hombridade, nossa Hombridade, né, nossa turma unida pra caramba, eu me sinto assim também muito confortável aqui no Homens 365, né? Que Deus abençoe aí o próximo ano 2026, para que a gente possa estar sempre presente aqui, amadurecendo cada vez mais na palavra e transbordando, né? A gente precisa se encher para transbordar. E ontem foi dito, ai daquele que quer transbordar sem estar com o copo cheio, né? Então, com o coração cheio. Então, a gente precisa se encher, gente. E aqui a gente se enche, fazendo o nosso devocional depois, fazendo a revisão. Eu adoro fazer a revisão depois. A revisão aqui é massa, porque vai cair novas fichas, né? Fica um abraço Amém. grande para todo mundo aí. Deus abençoe. Obrigado, Fernando. Meus amigos, gratidão por estar aqui conosco até agora. E vamos agora cuidar dos nossos filhos, cuidar dos nossos cônjuges, porque o melhor lugar para estar é da nossa família. Essa família aqui é muito boa, mas tem uma família aqui muito mais próxima aqui que a gente tem que guardar no coração. Beijando no teu coração e até amanhã, dando a primícia da primícia. Beijo. Valeu. Não tá Amanhã aí.